Novo. É uma moça que nos conta. Estou contando uma coisa que aconteceu algumas horas atrás. A minha mãe ainda treme só de lembrar. Mas isso na época que ela escreveu o relato, tá? Hoje, dia 1º de janeiro, teve um churrasco de Ano Novo. Naquela época, que eu não sei que ano que foi, enfim. Teve o churrasco de Ano Novo, lá na casa dos meus avós. E eu estava com muito sono, pois eu fui dormir tarde e ainda ficava acordando de 2 em 2 horas. Portanto, quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ir para minha cama e dormir. Nesse momento, eu tive um sonho muito esquisito, que de alguma forma envolvia a Virgem Maria, ou uma imagem dela, meio satirizada. Tinha algo a ver com um colar, que toda vez que alguém pegava a imagem, que devia ser ela, essa virava a cabeça para encarar a pessoa. Meus sonhos normalmente não fazem muito sentido. Enfim, acordei desse sonho ou pesadelo, sei lá, e em cima da minha cabeça tinha uma mão. Logo acima dos meus olhos, tampando os meus olhos. Eu fiz menção de tirá-la, mas a minha mão não chegava a encostar, ela ultrapassava. Mas mesmo assim, a mão saiu de cima e parou do lado do meu travesseiro. Eu podia ver a mão parada ao meu lado. A mão tinha uma aparência normal, um aspecto bronzeado, e parecia usar um terno marrom. Eu levei a minha mão ao disjuntor, que é do lado da minha cama, e tentei acender a luz. Mas nada acontecia. Era como se a minha mão passasse sobre o disjuntor. Detalhe, o quanto estava... um detalhe, o quarto estava todo azul. E no decodificador, onde mostra as horas, enfim, mostrava que era 16h36, 4 horas e 36 minutos da tarde, né? Eu fechei os olhos esperando acordar, porém, quando abri os olhos, mais um par de mãos apareceu. Essa tinha um aspecto muito assustador, era vermelha, meio arroxeada, escura, esquelética e com unhas pretas e pontudas. Só que essas mãos estavam do outro lado da cama e as minhas orelhas também tinham sido cobertas e eu não ouvia mais nada. Era um silêncio assustador. Eu sentia as mãos me tocando, mas por algum motivo eu achei que era uma espécie de escolha. Então eu tirava aquela mão assustadora e pegava na outra, mas normal. Nada melhorava. Eu tirava aquela mão assustadora e pegava na outra, que era uma mão mais normal, mas nada melhorava. E aí eu lembrei do sonho e lembrei que era uma sátira de muitas coisas que eu acredito. Então comecei a falar, Deus é maior, Maria foi a única mulher a quem Jesus chamou de mãe. Mas isso não ajudou também, pelo contrário, comecei a escutar uma gargalhada. Desesperada, fechei os olhos, comecei a rezar o Pai Nosso. Minha voz saiu meio estranha e nesse momento eu senti uma pressão no meu pescoço. Mas eu não parei. No momento que eu comecei a rezar Ave Maria, a minha voz começou a sumir e eu fiquei mais desesperada ainda. Mas mesmo sem voz, eu continuava a tentar fazê-la. Continuava tentando rezar e fazer a voz sair. E aí eu comecei a sentir como se o meu corpo estivesse subindo. E de repente, com a garganta seca, forçando a minha voz para sair, ela finalmente saiu, meio rouca, mas eu percebi que era a minha voz. Eu abri os olhos e o quarto estava escuro, mas agora estava um escuro normal. Acendi a luz, sentei olhando assustada ao redor. Eu estava toda suada, como se tivesse feito exercício. Tomei um gole de água na garrafa que eu deixo do lado da minha cama, deitei novamente com a luz acesa e fiquei um tempo quieta, deitada e resolvi rezar. Fui ao banheiro, no quarto dos meus pais, que eu divido com eles, e a minha mãe, percebendo que alguma coisa estava errada, me perguntou o que tinha acontecido. E eu contei para eles tudo. E fiquei deitada com eles na cama até dar umas 9 horas da noite, então voltei para o meu quarto. Contei o que aconteceu para minha amiga e ela acha que alguém mandou isso para mim.
e até suspeita de quem seja, pois ambas tivemos um desentendimento com uma amiga. Essa mesma amiga, pouco tempo depois que terminou com o namorado, o pai do namorado teve uma paralisia facial e ela contava pra gente, tipo, tirando sarro e rindo disso, como se fosse algo muito bom, e também deseja muito descaradamente o mal para os outros. O que me faz pensar que não foi só um sonho? Foi que quando eu sonho, mesmo sendo o mais nítido possível, depois que eu acordo eu esqueço, eu só tenho flashes dele. Mas nesse caso eu lembro de cada detalhe, inclusive que o quarto estava azul, que a luz não acendia e que a hora era 4h36 da tarde. E quando acordei era quase 5 da tarde. Portanto, eu acho que a primeira parte da imagem lá da santa era um sonho, mas eu acordei numa projeção astral. Eu rezei na projeção e acordei rezando. Foi horrível, não desejo isso a ninguém. Começar o ano já com isso é duro, viu? Mas o jeito é ter fé e seguir em frente, que essas coisas não podem nos abalar. Não para sempre, eu espero. Sim, isso que eu ia falar, esse tom azulado parece que é característico de quando a gente sai do corpo e tá lá do lado astral. E essas coisas devem ter acontecido lá. Talvez essa mão normal seja algum protetor seu que estava ali tentando te proteger de uma coisa ruim que poderia estar te rodeando do lado astral. Então essa mão tampava o seu olho para você não ver aquela coisa feia, tampava seus ouvidos talvez para não ouvir o que aquela coisa ia falar, te zoar, ou, né? Não é agradável o dono daquela outra mão escura de unhas negras. Porque a gente sabe, né, que do lado de lá tem de tudo, tem tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E eu já vi um relato bem parecido de uma moça que também foi lá pro lado astral e ela tinha alguma mão, alguma coisa que ela só via a mão que tipo protegia, falava para ela, olha só para cá, ou não olhe agora, não ouça isso, sabe? Tipo um protetor do lado de lá. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.